impossível. Não é, querido. Primeiro, nós não estamos acostumados com a linguagem da Bíblia. Então o que acontece? Nós abrimos a Bíblia lá no texto de Daniel para ler, e nós não estamos acompanhando a sequência da história. Aí a Bíblia fica desinteressante mesmo, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. E muitas das vezes a gente pensa que a Bíblia ela não está arranjada, ou ordenada na ordem histórica, mas ela está propositalmente ordenada também, baseada em fatos históricos. Quando a gente lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quando a gente lê os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos começar no livro de Gênesis, nós vamos ver a trajetória histórica dos patriarcas desde a fundação do mundo, os primeiros homens, Adão. Nós vamos ver lá a geração de Adão, vamos ver a história de Noé, o chamado de Abraão, a formação de cada um deles, e aí a gente vai entendendo por que a gente lê lá no livro de Êxodo o chamado de Moisés, do povo de Israel, de onde que vem esse povo, qual a sua origem, como eles foram parar no Egito. Por quê? Porque está lá no livro de Gênesis. Se eu já começo a ler o livro de Êxodo, eu não vou entender nada do que está acontecendo, quem é, quem não é. Deus já vai se apresentar como Deus dos seus antepassados. Que antepassados é isso que eu não conheci? Quando nós lemos o texto de Levítico, se nós lemos esse texto desconectado do texto de Êxodo, por exemplo, nós vamos achar um texto enfadonho. Mas quando eu começo a ler o final do texto de Êxodo, eu percebo que a Bíblia começa a falar sobre a estrutura do tabernáculo. Deus começa a dar detalhes para Moisés de como construir, de como formar, como vai fazer, quais são as coisas que estão envolvidas no processo, quais são as medidas. Você já pensou que fantástico o nosso Deus ser tão objetivo naquilo que Ele faz? Coisas que a gente não para pensar. Nós vamos construir uma casa. Como é que a gente constrói a casa? Tem que saber a medida. Eu tenho que entender o terreno, saber quais são os fundamentos, quanto que vai de sapata, qual a largura que é, qual a largura das colunas, quanto vai de ferro, qual a largura que vai ter que comprar de ferro, quanto que vai de cimento, quanto que vai de areia, 1 metro de areia. Tudo é bem calculado, tudo é bem medido. Deus faz exatamente a mesma coisa para a construção do seu tabernáculo. E quando acaba o livro de Êxodo, nós estamos com a visão inteira da trajetória do povo desde a saída do Egito, desde o momento que eles entraram, a saída do Egito, a formação de Moisés como líder, a estrutura do tabernáculo. E agora? Como é que se usa o tabernáculo? O que vai acontecer lá dentro? Ok, Deus já falou para Moisés como é que é toda a estrutura, como é que funciona, como é que o povo se achega, quem são os sacerdotes, mas como é que funciona tudo isso? Aí vem o livro de Levítico, que vai explicar tudo o que vai acontecer lá dentro. Obviamente que não para por aí. Depois o texto vai continuar falando sobre as gerações que vão vir depois do período do Êxodo, por causa da geração que foi infiel. As gerações posteriores, que virão e que entrarão na terra, elas são intermediadas por uma geração desobediente. E no livro de Números vai falar exatamente a maioria do texto, grande parte do texto, fala sobre as suas rebeliões. Não conta só o número das pessoas, mas é no livro de Números que você vai ver o povo dando uma canseira em Moisés como líder. Porque ele está começando a mostrar a trajetória do povo desde quando ele saiu, a dificuldade em obedecer a palavra de Deus e obedecer a Moisés como líder, até o momento em que Deus estabelece a entrada de uma nova geração. Esta nova geração precisa ouvir novamente a lei. Quando ela ouve novamente a lei, ela está agora preparada para entrar. Começa a fase da conquista no livro de Josué. Percebe a sequência? Então muitas vezes a Bíblia não é tão interessante, é cansativa, porque a gente pega um texto aleatório e lê. Pega esse texto aqui, e vamos ler aqui 1 Samuel. Mas o que está acontecendo até chegar a 1 Samuel? Olha a era dos juízes. Não havia rei em Israel. Quem julgava Israel eram os juízes, aqueles homens que Deus levantava esporadicamente para resolverem as questões ali da terra e protegerem o povo. E aí o povo começa a pedir um rei. É uma trajetória. Se eu não ler o livro de Juízes, dificilmente eu vou compreender bem a mudança que está acontecendo no povo, do livro de Juízes para o livro de Samuel. Mas pastor, e o livro de Ruth que está ali no meio também? O livro de Ruth já começa assim: no tempo em que rei julgava os juízes. Percebam como é que está tudo ligadinho, tudo bem ordenado. Depois que a Bíblia começa a falar de 1ª, 2ª Samuel, ela fala reis, crônicas. A história toda dos reis, até o momento que eles são levados, o povo, por causa da desobediência, é levado para uma outra nação, que é o cativeiro babilônico.
Se nós não lermos essa história, nós não vamos compreender os profetas. Se eu não souber sobre o chamado de Davi, sobre a história de Saul, sobre a geração dos reis, eu jamais vou entender para quem que Isaías está falando, para quem que Oséias está falando, para quem que Jeremias está falando, para quem Ezequiel está falando. Naum, Abacuque, Sofonias, todos esses profetas profetizaram, às vezes simultaneamente no meio do povo, trazendo o julgamento, o juízo de Deus sobre aquilo que viria a acontecer, ou sobre aquilo que estava acontecendo. Então, se eu não li 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, eu não vou entender nada do que está acontecendo com os profetas. Se eu não ler o livro dos Salmos, eu não vou entender a perspectiva do povo em relação a tudo que está acontecendo. Porque Davi conseguiu registrar claramente aquilo que o povo estava vivendo entre o período dos reis até o período dos profetas. Irmãos, é tudo uma sequência. Tudo faz parte dessa história e que traz dentro de si a revelação de quem Deus é. Porque quando a gente vai olhando para essa história e tentando compreender a ação de Deus no meio do povo, a vida de Deus, o agir de Deus, o falar de Deus, a reação do povo, as lições que os personagens, a vida dos personagens nos trazem, com seus exemplos, com seus maus exemplos. Se a gente não consegue acompanhar o verso histórico de tudo isso, quando chega no Novo Testamento, a gente tem uma visão um pouquinho dúvida. Por quê? Porque no Novo Testamento, muitas das coisas que estão acontecendo ali, por exemplo, eu estava lendo hoje o livro do profeta Oséias, muitas das coisas que Jesus está condenando e acusando no Novo Testamento a respeito da postura dos sacerdotes e dos fariseus, dos saduceus e dos fariseus, o profeta Oséias já havia reclamado e já havia anunciado. O profeta Oséias foca a sua mensagem profética desde o início do seu capítulo, lá do seu texto, sobre os sacerdotes, sobre a corrupção dos sacerdotes, sobre o problema dos sacerdotes. E grandes citações de Jesus foram citações realizadas por Oséias. Misericórdia quer e não holocaustos é uma das citações de Oséias. Então, quando nós vamos ver, olha que interessante, queridos, só nessa introdução sobre a importância da Bíblia, e nós vamos entrar nas línguas. Olha só, até mesmo o texto de Apocalipse, eu tenho passado a considerar, algumas reflexões que eu faço particularmente, eu tenho passado a considerar que nós temos uma leitura viciada do texto de Apocalipse, meu pastor. Nós vamos falar sobre escatologia. O que a gente faz? Apocalipse. Mas aí nós vamos pegar também o livro de Daniel, até porque a gente fala que Daniel teve a revelação das 70 semanas, é isso? De quem? De Daniel. Mas quando você lê o texto de Daniel, fala que Daniel, abrindo a escritura no texto do profeta Jeremias, identificou as 70 semanas. Então a gente vamos falar sobre escatologia? Vamos no texto de Apocalipse. Não. Jeremias, Isaías fez muitas previsões do que aconteceria no fim. Jeremias fez muitas previsões do que aconteceria no fim. Ezequiel fez muitas previsões do que aconteceria no fim. Mas a gente lê o Apocalipse desvinculado de tudo isso. A Bíblia é um todo. E ela só vai ser um livro interessante à medida que a gente se desdobra na Bíblia, à medida que a gente passa a conhecê-la melhor. E, irmãos, não tem nada melhor do que conhecer a Bíblia primeiro, lendo. Segundo, meditando. O Salmo capítulo 1 fala sobre isso, Bem-aventurado fala no seu conselho, não tem telespectadores, dizendo: antes eu prazer estarei no Senhor, e na sua lei medita. Meditar, ele está pensando o tempo todo, de dia e de noite. É o que o próprio próprio Josué recebe essa instrução de Deus: não se aparte de ti o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. É durante todo o período, você vai pensando no que aquele texto está dizendo, tentando compreender o que aquele texto tem de princípio para ensinar. Aí a Bíblia vai se tornando um livro mais interessante, porque a gente vai descobrindo que ela se aplica na nossa vida de forma muito incrível. A cada momento da nossa vida ela é dinâmica. O que nós estamos vivendo hoje, amanhã nós não vamos viver mais. Tudo aquilo que a gente está passando hoje, amanhã vai ser o nosso dia passado. O futuro traz coisas novas, porque a vida anda, ela segue em frente. E aí quando chega lá,
a palavra de Deus se renova, porque ela vem de encontro com novas situações da nossa vida. E à medida que a gente vai vivendo, a palavra de Deus ela vai se encaixando com essas novas realidades da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus nunca envelhece, porque os princípios dela são eternos e a nossa vida muda o tempo todo. E à medida que ela muda, esses princípios eternos sempre vão se encaixando de um modo diferente. Então conhecer a palavra é se aprofundar nela. E se aprofundar na palavra é utilizar essas ferramentas, saber dessas ferramentas, da importância de cada uma delas, para a gente compreender melhor. Talvez depois de nós falarmos de tudo que nós falamos aqui, isso talvez aguce até mais o interesse a respeito da escola bíblica dominical, a respeito de conhecer melhor, porque, queridos, nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que precisam ser evangelizados. Por quê? Porque não conhecem mais a palavra de Deus. As seitas batem na nossa porta e nos fazem gaguejar. Muitas pessoas estão no nosso meio, anunciando ou proclamando ou com conceitos que são inverdades sobre o reino. Pessoas que vão contra o dízimo estão dentro das nossas igrejas. Aí eu ouvo o pastor falando sobre o dízimo. Não, está errado. Por que está errado? Porque eu assisti um vídeo no YouTube. Quem estava falando? Não, o rapaz. Que rapaz estava falando? Que currículo que ele tem? Que ministério ele pastoreia? Quem é ele? Não sei, mas era um vídeo que falava sobre o dízimo. Os nossos filhos estão expostos a isso. Nós somos uma geração que está conectada. Então muitas inverdades sobre o Evangelho e sobre a Bíblia estão sendo espalhadas em todas as redes sociais e estão entrando na nossa vida. Uma delas, um exemplo muito básico também, o homossexualismo. Queridos, não se assuste, se talvez até mesmo aqui na igreja local, mesmo com o ensinamento que o pastor deve dar sobre isso, se você encontrar pessoas que vão falar assim, a gente não pode falar nada. A gente tem que respeitar, cada um tem a sua opção, mesmo sendo da igreja ou não. Não, olha, a gente não pode falar sobre isso, porque cada um é cada um. Eu tenho a minha fé, mas se ele é assim, hoje quem sou eu para falar? Deus fez ele assim. Por quê? Por causa do conceito popularizado de que a homossexualidade é natural. Por causa do conceito popularizado de que é uma coisa que deve ser aceitada, mesmo pela religião. Então, no meio das nossas igrejas tem esse tipo de pessoas que estão trazendo esses conceitos, que não tiveram experiência com Jesus, não conhecem a palavra da verdade, não leem a Bíblia e meditam na palavra, mas estão com uma série de conceitos que estão espalhados por causa dessa vida conectada. Conceitos populares. Olha que interessante, eu tenho batido muito e tenho falado muito com alguns colegas meus sobre isso, sobre alguns dogmas científicos, E hoje, essa semana aconteceu mais uma situação com o tema da igreja, aconteceu mais uma situação muito engraçada. Nós estávamos conversando e aí eles falam alguma coisa sobre o homem pisar na lua. E aí falou assim, pergunta para o Feliz, O Feliz não acredita que o homem pisou na lua, falou para mim assim. E eu brincando, falei, não acredito mesmo. Aí, tá vendo? Não, a gente está brincando com você. Tá? Aí eu falei assim, mas você acredita? Ele falou, sim, eu acredito que o homem pisou na lua. Eu falei, não, como? Você viu? Não vi. Mas é que dizem, que tem ainda bem que é assim. Eu falei, só porque você viu um vídeo de um homem pulando lentamente, em cima do que a gente chama de lua e fincando a bandeira americana, ele falou, não. É porque dizem que quando o homem esteve lá, ele deixou um espelho que, conforme um determinado tipo de laser que alcança aquela proporção, ele consegue refletir esse espelho. E aí você tem uma prova de que realmente. Eu falei assim, e como você acredita nisso? Aí ele falou, ele é uma pessoa que crê e não crê nas coisas, Ele se diz ateu, mas não é ateu. Aí eu falei, como você acredita nisso? Aí ele falou assim, porque outras pessoas já pensaram nisso. Eu falei, veja que interessante. Eu, da mesma forma que você, acredito no testemunho de pessoas que disseram que Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E por que a minha verdade é menos verdade do que a sua? Por que a sua verdade é mais científica e mais real, mais completa do que a minha? Se as duas têm a mesma proporção. Assim como você depende de um relato de alguém de que existe alguma coisa lá que prova que um homem pisou na lua, eu tenho um relato de alguém que morreu
seja comprovado, é válido. Por quê? Porque não é um conhecimento que ela adquiriu lendo um livro, é um conhecimento popularizado. Esse conhecimento popularizado de muitas coisas sobre a nossa fé entra na nossa igreja. E como nós reagimos se nós não conhecemos a palavra? Como nós reagimos para nós mesmos? Teu filho, tua filha, teu neto, tua neta vai entrar na faculdade. O que você vai ensinar para ele sobre a fé? Porque o professor da faculdade vai estar armado até os dentes para destruir a fé que você tanto ensinou para ele na igreja e dentro de casa. O professor vai fazer de tudo para o seu filho, para o seu neto deixar de acreditar em tudo aquilo que ele ouviu na igreja, porque é uma mentira. E de fato, muitos jovens chegam a se perder na sua fé por conta disso. Quando conhecemos a palavra, quando mergulhamos a palavra, quando nós passamos a ler a Bíblia, não mais com aquele olhar mais simples, não mais com o olhar de quem só está procurando os ensinamentos elementares, como o autor de Hebreus falou, ou como Jesus falou, ou como Paulo, vocês perecem por falta de conhecimento. Jesus disse isso, e o apóstolo Tiago disse isso também. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Mas vimos Jesus falar uma coisa dessa. Então, até quando os conhecimentos popularizados do Evangelho, que ninguém consegue comprovar ou desprovar, até quando esses conhecimentos vão entrar e vão causar mais desviados do que convertidos? Porque o número hoje de desviados na igreja é muito maior que o número de convertidos. Nós precisamos conhecer a Bíblia, né? E conhecer a Bíblia é nos envolver com aquilo que ela se importa e com aquilo que faz parte dela. Nós falamos um pouquinho sobre os idiomas, né? Falamos que a Bíblia tem textos que estão em hebraico, e falamos que a linguagem hebraica é mais objetiva. A Bíblia tem pedacinhos de textos que são em aramaico, títulos de reis, né? Alguns textos que trazem escritos daquele tempo, né? Algumas palavras que a gente chama de aramaísmo, e também a língua grega, que é a grande parte do Novo Testamento foi escrito em língua grega, né? Que era a língua corrente naquele tempo. Então, vejam só, nós já temos 3 idiomas diferentes que já nos mostram o desafio de conhecer a Bíblia. Nós temos o texto do texto, do texto, do texto, do texto, do texto, do texto, e a tradução da tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução desse texto. Veja como o trabalho de estudo da Bíblia é essencial. O trabalho que muitos estão fazendo aí de tradução não é um trabalho que a gente faz só lá pegando o texto e traduzindo via Google, né? Hoje em dia. Traduz e pá, faz a tradução do inglês. Não. Era um trabalho em que ele se debruçava, encontrava as palavras, precisava ler o texto inteiro, às vezes precisava cruzar os idiomas. Então o autor estava fazendo uma tradução do texto em grego, mas nem por isso ele ia ficar só no grego. Ele precisava olhar como é que estava a palavra grega lá no Antigo Testamento, na versão da Septuaginta. Ele precisava olhar como é que era naquele período. Hoje, não sei se os irmãos sabem, mas a arqueologia, ela tem trabalhado também com um tipo de material que é o aramaico, que estava escrito em inscrições, em moedas, em placas, né? Entende-se que o aramaico era a língua corrente daquele período comercial por conta dessas inscrições. Entende-se que o aramaico era a língua do povo e o hebraico era a língua do culto e o grego era o inglês internacional. A Bíblia ela está envolta nesses textos. Os autores bíblicos, o apóstolo Paulo provavelmente falava em aramaico, conhecia o grego como linguagem internacional e conhecia o hebraico por causa da linguagem cultica, né? A linguagem do culto. Então, os nossos autores bíblicos eles estão envolvidos com esse ambiente. Isso se torna importantíssimo no estudo da Bíblia. Claro, não para todos, né? Para nós que lidamos com a igreja, para nós que vamos ao culto, que professamos a fé, nós precisamos compreender a importância disso para quê? Para que ninguém nos engane. Quando você adquire esse tipo de conhecimento que os irmãos estão recebendo agora, os irmãos vão falar, peraí, mas de onde que
o pastor tirou esse ensinamento. Por quê? Porque não é tão simples assim. Olha, porque quando você vai lá no texto bíblico, você vê que o fulano tirou a capa e curou. Da mesma forma, hoje, nós vamos fazer uma campanha, né, de tirar a capa e curar todo mundo aqui, porque isso está na palavra. E aí um irmãozinho que estava lá na igreja Batista Missionária no outro dia, falou: pastor, eu queria só entender onde que está esse texto. Ou apóstolo, onde está esse texto que o irmão está falando? Está ali, mas olha, é que aqui tem que ser interpretado assim. Mas o senhor sabe que a Bíblia tem 3 idiomas? Que a Bíblia está dividida nesses idiomas e que é um trabalho muito difícil chegar a uma conclusão assim? Aonde foi que o senhor leu isso? Será que é desse jeito mesmo? Será que a interpretação é essa mesmo? Eu já vi seminários de escatologia também, né? Vamos falar sobre o fim do mundo. Aí o pastor começava a inventar um monte de coisa, colocando grego, irmãos, eu estou criticando, né? Mas eu estou colocando que nós precisamos estar atentos. Falar da Bíblia não é tão simples. É necessário a gente entender no que está envolvida a palavra de Deus. E quando a gente começa a perceber que nós já temos 3 idiomas, então o trabalho de ministrar sobre a palavra, né, de ensinar a palavra, não pode ser um trabalho feito de qualquer maneira. Precisa ser algo estudado, requer dedicação, requer amor, requer cuidado, ser minucioso. Então a gente não pode acabar dando ouvido a qualquer coisa, porque no grande está assim, peraí, opa, é melhor ficar com o simples, porque às vezes a gente pode cometer vários equívocos por conta de querer, né, expandir muitos horizontes. Então vamos ver isso depois. E aí nós dizemos que a Bíblia como um todo, ela é formada, né, do ponto de vista do idioma, né, pelo hebraico no Antigo Testamento, o grego no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Então nós temos ali, esses, e obviamente, né, eu não coloquei ali, mas a gente pode colocar o aramaico ali junto com o hebraico na caixinha de cima. Então esses idiomas é o que vão nos produzir o texto que está nas nossas mãos. Então o trabalho de interpretar esse texto, de conhecer esse texto, não é um trabalho simplório, é um trabalho que requer dedicação. O estudo desse texto requer uma dedicação melhor, né? Depois nós falamos sobre a interpretação da Bíblia, né? E olha que interessante, né? Esse autor, né, de um livro, ele fala que tem 3 níveis quando a gente interpreta a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia. O primeiro nível está quando a gente pega o texto e lê o texto. O segundo nível está quando alguém interpreta o texto. Então uma coisa é a leitura do texto, outra coisa é a interpretação do texto, e outra coisa é a aplicação desse texto. Da mesma forma como quando nós lemos a Bíblia. Nós não podemos cometer o equívoco de pegar lá a palavra de Deus lá e aplicar o texto diretamente à nossa vida. Por exemplo, tem um texto que a gente brinca, né? E fala: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor, fala a palavra. Aí eu vou abrir o texto, profilar o texto, e Judas foi e se enforcou, né? Se eu pego esse texto e digo que é para mim, né? É o texto, primeiro nível, o texto é para mim, eu tenho problema, porque aquele texto não foi escrito diretamente para mim. Aquele texto pode ter uma aplicação prática na minha vida, mas o texto não é para mim. O texto diretamente não tem um ponto, não foi escrito para mim. A Bíblia não está dizendo vai e se enforque. Ela está contando algo sobre a vida de Judas. E dentro dessa realidade da vida de Judas, nível 1, eu tenho uma interpretação sobre aquilo que está acontecendo. Eu olho para aquela atitude de Judas que está no texto, identifico o que ela significa, entendo o que ela significa ali, naquele momento, e aí sim, eu vou aplicar aquilo na minha vida. Percebe que não é só ler o texto e falar: Deus está falando comigo aqui agora, né? Deixa eu contar aqui, abrir a Bíblia, caixinha de promessa, né? Quem lembra a caixinha de promessa, né? Pega a caixinha de promessa, tira o versículo e aplica na vida. Não. O que está em torno daquele texto? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então hoje eu vou para a igreja de camiseta, bermudão, vou de qualquer jeito, né? Porque Deus não vê a aparência. Que isso, irmão? Primeiro nível, texto. Segundo nível,
interpretação. Senhor, o que é que este texto produz de ensinamento para a minha vida? O que eu identifico aqui na vida de Davi que Deus está aplicando na minha vida? Primeiro eu leio o texto, identifico o texto no mundo dele que está acontecendo, tento ver ali, e aí sim eu vou orar, pedir o direcionamento de Deus, para como aquilo se aplica na minha vida. Percebe como não é só ler? É meditar, dia e noite. Irmãos, já teve momentos, engraçado, né? Mas já teve momentos que eu ficava com um único texto na semana inteira assim na cabeça, pensando: será que esse texto é? Que aplicação esse texto tem para a minha vida? E aí chegava em alguns momentos, aquele texto tinha uma aplicação poderosa mesmo. Era Deus querendo falar comigo em uma situação específica. Mas não era só pegar o nível 1 e nem só pegar o nível 2. Agora eu entendi o que aconteceu e aquilo é isso que tem que acontecer comigo. Não. Mas todo texto tem uma autoridade implícita, que está no texto, uma autoridade derivada, que eu identifico no texto e é aplicada. Que aí sim, eu vou aplicar na minha vida e vou compreender como aquele ensinamento se encaixa na minha realidade. Então, ler a Bíblia se torna uma coisa diferente. Nós não podemos só ler, só meditar. Não é uma coisa que nós fazemos de qualquer jeito. É uma coisa que nós vamos permitindo o acesso ao nosso coração. Nós vamos identificando como Deus, como aquele texto se aplica na nossa vida, nas diferentes realidades da nossa vida. E o texto vai se tornando muito diferente, muito mais saboroso, né? E aí, o que eu vou passar aqui? Olha, irmãos, isso. Ali eu não sei se vai identificar muito, mas aí depois eu vou falar com os irmãos. Nesse papel da aplicação, a gente entra nessa matéria que a gente chama de exegese bíblica, nesse passo da interpretação e aplicação do texto. Vejam só, quando a gente olha para o texto bíblico, quais são os fatores ali que vão nos ajudar a compreender melhor o texto, né? Primeiro, a gente chama de análise léxica. O que significa isso? Significa que eu vou identificar o que cada palavra significa. Qual o sentido de cada palavra? Não sei se você já teve essa curiosidade, né, no estudo da Bíblia, mas você já pensou em, por exemplo, quando eu não sei o sentido, o significado de alguma palavra, ir no dicionário e conferir no dicionário o que significa? Já pensou em palavra por palavra, separar o sentido dela de cada palavra, ver os sinônimos? Isso é estudar a Bíblia. Às vezes a gente acha que a gente precisa ir muito longe para fazer esse tipo de análise, mas no próprio texto bíblico em português nós podemos fazer isso. Tudo depende do nível de curiosidade, de conhecimento que nós queremos ter da palavra de Deus. Lembra que eu contei na outra aula, né? Eu posso ter um conhecimento mais raso, onde eu fico do lado de fora e ouço alguém me falar por lá dentro. Posso entrar, dar uma olhadinha, ver o que tem mais ou menos ali e falar: olha, eu vi algumas coisas, eu tenho a impressão de que tem isso e aquilo, mas eu posso entrar lá dentro e mergulhar. A análise léxica é um desses passos, onde a gente vai identificando as formas que estão ali, os verbos. Falou Deus, né? Estou vendo que esse verbo está no passado, é algo que já aconteceu. Deus falará. Opa, isso deve ser uma profecia. Alguma coisa vai acontecer em relação a isso. Olha, esse profeta está dizendo que Deus irá fazer, é futuro. Esse tipo de análise nós chamamos, né, no estudo da Bíblia, de análise léxica, porque nós vamos identificando as formas, nós vamos identificando os diversos significados, nós vamos identificando as figuras. Por exemplo, quando a gente fala, né, o Senhor é bom, nós estamos falando de um adjetivo, de uma qualidade do nosso Deus. Esse tipo de análise nós chamamos de análise léxica. Não existe apenas essa análise, mas aí o segundo passo desse estudo da Bíblia é a análise sintática. O que é análise sintática? A análise sintática é identificar a função das palavras, de cada palavra, e como elas se relacionam umas com as outras.
né? No princípio era o Verbo. Então, o que é interessante nesse texto, né? Que esse texto ele tem uma semelhança, né, sintática com o primeiro texto da Bíblia. Alguns já fizeram esse tipo de análise, né? No princípio criou Deus. E como Deus cria as coisas? Pela sua palavra. E disse Deus, haja luz, né? E da mesma forma parece que o autor, né, alguns dizem, né, parece que o autor do livro do Evangelho de João, o próprio apóstolo João, ele está dizendo, olha, no princípio era o Verbo, no princípio ele era aquele que é a palavra, no princípio ele era aquele que era o instrumento para a criação de todas as coisas. E ele vai falar isso, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse tipo de análise, identificação da forma do texto, é o análise que nós chamamos de análise sintática, né? Nós avaliamos os elementos, como eles estão relacionados um com o outro, e às vezes identificamos formas semelhantes em textos diferentes, por causa do modo como essas palavras estão distribuídas. Nós temos isso na nossa linguagem, mas nós não pensamos assim. A nossa linguagem é formada por sintaxe. Nós temos funções para cada uma das palavras que nós utilizamos. E essas funções, elas precisam ser adequadamente colocadas uma no lugar da outra, para dar a compreensão do texto. Se eu tiver as palavras colocadas de qualquer forma, os irmãos não vão me entender, né? Ou entender não vão os irmãos, ou entender os irmãos vão não. Percebe? Então a gente percebe que eu preciso colocar cada palavra no seu devido lugar. Quando a gente analisa isso, olha só, quando um estudioso da Bíblia, ele analisa sintaticamente, né, a palavra, ele vai ver ênfases em verbos, ênfases em palavras. Ele vai perceber que a mesma palavra aparece sempre na primeira posição. E eu falo, olha que interessante, o autor está fazendo isso propositalmente, talvez para mostrar a importância de uma palavra dentro do texto. É que quando a gente lê a Bíblia, obviamente não como motivo de estudo, a gente não se aprofunda nisso, mas é um tipo de passo que é feito no estudo da Bíblia. O segundo, análise contextual. Se eu quero entender um texto bíblico, adianta eu ficar lá lendo só aquele trechinho, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A que verdade é essa? Por que Jesus está falando isso? Está falando para a gente fazer uma campanha de libertação e sair expulsando demônio com base nesse texto? Talvez não. Que tipo de liberdade é essa que Jesus está falando? É uma libertação de uma vida de demônios? É uma libertação de uma vida de pecados? Ou é uma libertação do jugo da lei? Para eu compreender e entender o que esse texto significa, eu vou precisar ler um capítulo antes, ou um capítulo depois, ou vou precisar ler o livro inteiro, porque senão eu não vou compreender o que esse texto significa. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito óbvio, muito direto esse texto, mas nós não podemos esquecer que a primeira pergunta que os discípulos falou é: mostra-nos o Pai. Mas eu já tenho estado com vocês, e eu vou mostrar qual é o caminho. Eu sou o caminho. Vocês querem ir até o Pai? Vocês desejam encontrar o Pai? Eu sou o caminho. Então esse texto, na verdade, é uma resposta para uma indagação a respeito de quem é Deus, de como eu posso ver a Deus, como é que eu tenho uma imagem, uma percepção de Deus. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, na verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Há quanto tempo estou convosco? Olhem para mim, eu sou o que não. E o apóstolo Paulo, complementando isso lindamente, lá em Colossenses, vai falar que ele, Jesus, é a imagem do Deus visível. Olha, irmãos, que maravilhoso. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca apareceu um texto tão profundo, um texto que nos apresenta tão claramente a visão de Jesus como Deus. O testemunho de Jeová não sabe disso. Quando nós estudamos a palavra, nós conseguimos mostrar isso para ele. Por quê? Porque a gente olhou o contexto, porque a gente conseguiu perceber o que esse texto fala antes. Um outro texto muito interessante fala: Deus, porque eu sou Deus que visita a geração em geração em geração. E olha, pronto, essa é a prova de que existe maldição hereditária. Mas quando você vai ler o contexto, aí ele vai falar: olha, acaso os pais comem uvas podres e os filhos embolocam os dentes? Está lá no texto de Ezequiel. Quando eu começo a ler isso, eu falo: peraí, então o
está vindo para aqueles que permanecem no pecado, e não para aqueles que mudaram a sua postura. E um pouquinho à frente ele vai falar sobre isso. E acaso, se o filho não seguir o comportamento do seu pai, não terei eu misericórdia do filho? Mas a gente só lê o meio, sem análise contextual. Percebe a importância, irmãos, para nós mesmos. Ler um texto antes, o texto depois, aumenta a nossa visão de muita coisa do que a gente está lendo. Às vezes a gente não compreende mesmo, porque a gente pega só um textinho para ler ali, aquele textinho, e tá bom. Não, nós precisamos voltar. Dizem que a boa leitura da Bíblia, ela não é feita por um texto isolado, né? É quando você pega um capítulo para ler. Então eu vou pegar um capítulo integral, para eu entender o que está naquele capítulo como um todo, para eu não só pegar um pedacinho dele. Quer uma outra? O ladrão, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 10, verso 10, por favor. João capítulo 10, verso 10. Essa é boa, irmãos. Um irmão ou uma irmã que quiser ler para nós, por favor. Todos acharam? Todos acharam? Amém? João 10, 10. Pode ler, querido. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A pergunta é: quem é o ladrão? Agora lê o contexto. Verso 11, se não me engano. Ou verso 9. Ou verso 9. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Achou aí? Você não pode estar. Verso 8, irmão, leu o verso 8. Todos quantos vieram atrás de mim são ladrões e salteadores. Quem é ladrão, irmãos? Todos. Jesus está fazendo uma crítica sobre aqueles que estavam trazendo aquele jugo pesado, trazendo aquela lei que matava a vida do povo, o relacionamento do povo com Jesus, com Deus, aqueles que usurpavam. Jesus falou vários ais dos fariseus, porque eles entravam e devoravam a casa das viúvas por causa de uma visita. Vim aqui visitar as irmãs. O pastor Rai chega lá, vim aqui na casa da irmã fazer uma visita. A irmã já não tem condição, e aí ela ia comia a comida toda. Isso, irmão, saía da cavalaria cheia. Eu e minha esposa, a gente vai na casa dos irmãos, aí tem irmão que faz a comida, irmão. Se você gravar, você pode ver o vídeo, tá, irmão? Faz a comida, irmãos. Você fala assim: Jesus, hoje eu peguei. Eu peguei 2 vezes, porque aí vem aquele texto: vocês devoram a casa das viúvas. Então Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus. Esses são os ladrões e salteadores, porque eles estão tosqueando as ovelhas e vendendo a mão, estão roubando ovelhas que não são deles, estão matando as ovelhas. O ladrão vem senão para matar, para destruir. Obviamente, por uma questão simbólica, nós sabemos que Satanás tem essa função de roubar, matar e destruir. A resposta a ele não está de todo errada, está errada. Né? A partir de hoje vai chegar: pastor, o senhor pregou errado todo esse tempo. Não é isso, queridos. Né? Existe um ensinamento profético, existe algo, né, que nós entendemos que está no texto, que nos leva a compreender a função de Satanás como aquele que quer matar, roubar e destruir. A aplicação, exatamente, a aplicação nos leva a perceber isso. Mas o texto em si, o que está acontecendo no contexto, o ladrão não é isso. Percebe que interessante? Um outro texto que o próprio pastor Ribeiro já citou, provavelmente, né? O texto sobre Lúcifer, que nem é um nome, né? Nem é um nome. Ele tem um texto chamado Lúcifer, a invenção de um nome. O texto de Ezequiel, o texto de Isaías, eram profecias sobre o rei de Tiro, eram profecias sobre o rei Assírio, sobre o rei Babilônio, sobre os reis daquele tempo. Né? Não é especificamente a queda do diabo. Logicamente, que quando a gente olha as semelhanças com aquele relato que é descrito no texto de Apocalipse, nós vamos identificando a aplicação, né, em relação à história de Satanás, daquilo que nós lemos com a visão de Apocalipse. Se
Se nós não tivéssemos a visão do contexto, nós não identificaríamos assim. Então, veja só a importância de ver o contexto. Percebe, a gente pegou aí um texto tão simples, de João 10:10, que nos deu uma outra visão, lendo 2 versículos antes. Então, não é só ler, né? É importante analisar, olhar o todo. E aí, irmãos, isso deixa de ser uma tarefa só de estudiosos da Bíblia. Isso é uma tarefa de cada cristão. É um dever do obreiro. O que a palavra de Deus fala? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é um dever de todos nós, né? Manejar bem a palavra. Análise histórica significa o quê? Significa conhecer o que está acontecendo ali naquele momento. Um outro exemplo que eu dou, tem uma música que eu escrevi, onde ela é Faraó. E essa música, nós chegamos no momento dela, que eu falo assim, uma contagem, né? Então, como ela é uma música agitada, aí chega uma parte que a igreja grita, né? 1! Aí eu canto, Deus caiu, 2, não resistiu, 3, outro vencido foi, 4, outro não prevaleceu, 5, vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste, vocês entenderam? Então vocês vão contando até 10, e eu vou cantando, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3. Coração. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração, e Ele tem uma palavra aos nossos corações. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, Isaías 57. Como é o céu? Como é o céu? Talvez alguém diga assim, eu não sei, pastor, eu nunca fui aqui para lá, não morri ainda, nem imagino como deve ser o céu. Como é o céu? As Escrituras, elas dão uma dica de como é os céus. As Escrituras mostram que os céus é o lugar onde Deus habita. Que os céus é um lugar alto, é um lugar grande, é um lugar sublime, é um lugar nobre, é um lugar eterno. E assim sendo, ele é imenso. Ele é um lugar santo, e assim é um lugar perfeito, um lugar excelente. O céu é o lugar da morada de Deus, é o lugar onde Deus escolheu estabelecer o seu trono e governar sobre tudo e sobre todos. No mercado financeiro, no mercado executivo, e assim também no esporte, muitas pessoas, deixa eu só dar uma pausa aqui, as irmãs, coloquem 2 cadeiras para as irmãs grávidas, por gentileza, para a Jaque e para a Luana, por caso elas queiram sentar, estou vendo elas de pé ali no fundo, de repente, eu sei que ali está fresquinho, dá uma sentadinha, elas estão acompanhadas dos seus babies. Isso, obrigado, irmãs. Obrigado. Geralmente, no mundo executivo, sempre tem aquela linguagem, a busca da perfeição, a busca de algo mais próximo da perfeição. Sabemos que somos falhos e que somos pessoas imperfeitas na nossa essência, mas há um desejo em todas as áreas da sociedade, principalmente
no mercado, eu diria, corporativo, de se criar um produto o mais próximo do perfeito, uma joia a mais linda de todas, um objeto de tecnologia que todos olhem e falam: uau, quanta engenhosidade, quanta tecnologia. Dizem que Steve Jobs, enquanto fazia suas avaliações na Apple e olhando os seus componentes eletrônicos e as criações dos engenheiros e os designs externos, ele também, quando pedia para que o engenheiro desmontasse, por exemplo, um computador, ele dizia assim: eu não quero essa placa. Aí o engenheiro refutava, dizendo: mas Steve, é a melhor placa de todas, é a mais desenvolvida na sua tecnologia. Ele falava assim: mas eu não gostei. Mas por que você não gostou? Porque ela é feia. Como assim? Eu quero que alguém, quando abrir o computador da Apple, que ao ver, mesmo por dentro, as peças, diga: uau, não há nenhum computador que se iguale aos dele, porque até as partes de dentro são extraordinárias. Não foi à toa que ele levou essa empresa a um grau de perfeição tão grande, porque ele era muito minucioso. No esporte a gente vê algo um pouco parecido também. Há um desejo pela perfeição, há um desejo de se alcançar novos recordes, estabelecer novas performances em todos os esportes. E é magnífico quando a gente vê um ser humano chegar a tamanha excelência. Então, quando nós falamos sobre perfeito, quando nós falamos sobre excelência, quando nós falamos sobre isso, inclusive no Japão, existe um termo chamado Kaizen, que é aperfeiçoamento contínuo, constante. E os engenheiros japoneses, assim como quase todas as áreas de tecnologia japonesa, são e sempre foram, nas últimas décadas, os melhores do mundo. E eles têm dentro deles essa filosofia de aperfeiçoamento contínuo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo? É possível melhorar mais um pouco. É possível sobressair e alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Ou seja, isso remete à ideia do que é excelência. Isso remete à ideia da perfeição. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando falamos do céu, eu gostaria que você pensasse agora num lugar extremamente perfeito, num lugar extremamente majestoso, num lugar onde a música que é tocada lá, por mais lindas que sejam as nossas músicas, composições, louvores, os louvores dos céus são perfeitos. A glória de Deus é uma glória perfeita. O poder de Deus é um poder perfeito. Os feitos de Deus sobre toda a criação são feitos perfeitos, excelentes. A vontade de Deus, ela é uma vontade perfeita. O que Deus pensa é algo perfeito, é algo excelente. O poder de Deus não é um poder de um ser que governa sobre um povo pequeno e uma plebe qualquer. O poder de Deus, quando governa sobre o seu povo, é um poder perfeito. As obras de Deus são obras excelentes, são obras perfeitas, são obras magníficas. Tudo o que Deus faz, o lugar em que Ele habita,
a maneira em que Ele se revela, o poder que Ele tem, a grandeza dEle, tudo que provém de Deus é regado de excelência, é regado de santidade, é regado de grandeza, é regado de tudo o que de mais nobre possa existir. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Eu sei que chega um ponto de quase não termos como explicar, e os próprios autores bíblicos eles tentavam dar uma linguagem humana daquilo que era tão grandioso. Por isso que eles dizem, era semelhante, era parecido, porque não tem uma correspondência nessa terra que possa representar em pé de igualdade tudo aquilo que acontece no céu. Por que eu estou falando sobre isso? Como é o lugar em que Deus habita? O profeta Isaías dá uma síntese de que é um lugar onde serafins estão voando e entoando ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As abas das vestes de Deus, a glória de Deus, é um lugar majestoso. Quando o profeta Isaías tem essa visão do trono de Deus, da majestade de Deus, ele diz no primeiro